E aí, gente, vamos começar mais uma aula de história, né? Hoje nós vamos iniciar com o nosso livro. Vocês não têm um livro, alguns têm, né? Outros não. Acho que a maioria não tem. E o livro, a parte do livro é o capítulo 1. Depois eu vou printar para vocês e vou mandar, também vou mandar uma atividade, vocês vão realizar a atividade e me enviar no grupo, certo? Quero que todo mundo assista esse vídeo, uma explicação aqui sobre esse assunto. Eu acho que não é possível explicar todo esse capítulo hoje, então eu vou dividir ele em duas partes, tá bom? Me desculpa aí pelo problema da garganta, pelo problema do nariz aqui. É uma alergia aqui sem fim. Mas vamos lá tentar, né? Dando início aqui, nós temos aqui essa primeira parte, esse primeiro capítulo do nosso livro, né? As revoluções políticas na Inglaterra, certo? Gente, a Inglaterra tinha passado, estava começando a passar, não a tinha passado, estava começando a passar por um processo de revolução industrial. Ela estava se revolucionando, né, mudando a sua forma de produzir os seus produtos para vender para o resto do mundo, né, através da industrialização, através da revolução industrial, que é o tema que a gente vai ver mais na frente. As transformações econômicas estavam acontecendo nesse período, né? A expansão comercial marítima, a indústria naval inglesa, a questão da mineração do carvão, né? O aparecimento de fábricas, indústrias têxteis à base de lã de ovelhas, certa grande produção de ovelhas, certo? E isso fazia com que a Inglaterra se tornasse um país muito poderoso. Mais embaixo aqui a gente tem a relação de alguns reis, né? Rei Henrique VIII, né, que foi um dos principais, ou talvez o principal dessa época, que era pai de Elizabeth I. Né? Nós aqui, os monarcas absolutistas ingleses. O pau foi Henrique VIII. Henrique VIII, gente, foi ele que, que, que se separou, né, que declarou a Inglaterra como um país separado do catolicismo inglês. Foi por questões teóricas, teológicas, de leitura bíblica? Não. Foi por questão de opinião, porque ele era casado com a mulher e queria se separar. A Igreja Católica disse que não, o que Deus une jamais o homem pode separar. Aí ele se chateou com a Igreja Católica por não ter permitido ele se separar da esposa dele e casar com outra mulher. Aí foi o que ele fez. Ele se separou da Igreja Católica, se declarou sumo sacerdote da Igreja na Inglaterra, que ele colocou o nome de Igreja Anglicana, fundou o anglicanismo na Inglaterra. Praticamente todos os ditames, todas as normas religiosas católicas, o anglicanismo seguiu, né? Mudou coisa pouca. E o sumo sacerdote é um político, né? No caso, ele que era o rei da Inglaterra. Então ele fez muitas mudanças, inclusive confiscou as terras da Igreja Católica e passou para o nome de pessoas, a pequena burguesia, pessoas que não tinham grandes poderes aquisitivos, mas que, em comparação ao restante da população, eram pessoas que viviam muito bem. Ele distribuiu essa terra entre essas pessoas, que não eram pobres, mas que também não eram os mais ricos, e essas pessoas eram conhecidas como gentry, né, que era a gema, aquele povo principal da Inglaterra. Elizabeth I, que foi a filha dele, ela que começou, deu início, pontapé às primeiras conquistas, é, o primeiro processo de colonização em outras terras. O processo de escravização também foi ela. O processo de pirataria foi ela que oficializou a pirataria. A Inglaterra, gente, oficializou a pirataria. A Inglaterra tinha tanta raiva da Espanha que qualquer navio espanhol era obrigação dos ingleses atacar e afundar o navio e roubar toda a prata. A Espanha era um dos países que produzia mais prata e levava essa prata para a Europa. No caso, a Espanha produzia a prata, extraía a prata aqui na América, naquela região do Chile ali, é, Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Chile, Equador.
aquela região, principalmente o Chile, né? Ali eles extraíam a prata e levavam para a Europa. Era uma caminhada gigantesca, né? Cortando aqui a, a costa da América do Sul inteira para poder chegar na Europa, uma viagem muito longa. Essa prata era conduzida até a Europa, muitas vezes no meio do caminho, às vezes até por aqui, pela costa brasileira mesmo, os navios eram afundados. Primeiro eles saqueavam o navio, transferia toda a prata para dentro do navio inglês e depois eles afundavam o navio. Muito prejuízo que a Espanha teve por conta da Elizabeth I ter oficializado a pirataria. Então era uma confuseira de primeira, né? Essa Elizabeth I. Nós temos aqui outro ponto importante. Deixa eu ver aqui, gente, se tem alguma coisa legal aqui para a gente ver, né? Além disso, as embarcações inglesas intermediavam parte do tráfico de escravos. Gente, a Inglaterra, ela, ela foi uma das principais responsáveis pelo processo de escravização, pelo processo de tráfico de pessoas da África para as Américas. Os comerciantes, os traficantes, eles ganharam muito dinheiro fazendo tráfico de pessoas. Foi o momento em que a Inglaterra ganhou mais dinheiro. Foi com o tráfico de pessoas. Eles pegavam pessoas lá a preço de nada. No primeiro momento, eles compravam, né? Eles trocavam essas pessoas por alguma coisa. À medida que o tempo foi passando, os africanos começaram a ficar cismados com essa história de querer tanta gente, de querer comprar tanta gente para levar nesses navios deles. Eles não sabiam bem para onde essas pessoas eram levadas e como essas pessoas eram tratadas. Porque, apesar de tudo, o africano ele tinha um certo sentimento pelo outro. Tanto é que pouco tempo depois eles começaram a fazer guerra para poder se defender, para o inglês não capturar, porque eles passaram a capturar. Chegavam numa aldeia e amarravam aqueles negros africanos que já passavam a ser escravos e eram conduzidos nos navios até os portos das Américas. Rio de Janeiro, Recife, lá para a região dos Estados Unidos, a América Central, era levado para todo canto. Esses traficantes ingleses ganharam muito dinheiro com isso. E o interessante, gente, é que 100 anos depois, eles mesmos, os ingleses, passaram a perseguir os traficantes que traficavam escravos, porque para a Inglaterra, 100 anos depois, a escravidão já não tinha mais sentido. Então, o país que escravizava 100 anos depois, para a Inglaterra, já era visto como um país inimigo, porque estava usando uma mão de obra de graça, enquanto ela já estava pagando seus funcionários. E isso 100 anos depois, certo? Então, dando continuidade aqui, o nosso tema, olha aqui. Revolução Puritana. Gente, essa Revolução Puritana foi uma luta entre os presbiterianos, juntamente com os puritanos. Deixa eu olhar se foram os puritanos mesmo. Olha, olha aqui, os parlamentaristas, o grupo parlamentarista que comandou a guerra contra o rei estava dividido em duas facções. Os puritanos, os puritanos, e os presbiterianos. Eram duas classes religiosas que eram contra o grupo dos realistas. Esses realistas eram do lado do rei. Qual rei? Olha aqui o rei. O rei Jaime I. Esse rei Jaime I era meio doido, cara. Toda cobrança de impostos, ela era sancionada, vamos dizer assim, liberada pelo parlamento inglês. Mas num momento algum aí da história, ele quis resolver os problemas, os prejuízos que a Inglaterra vinha sofrendo, e de várias outras ocasiões que aconteceram no decorrer da sua história, aumentando os impostos, certo? E para que esses impostos fossem aumentados,
O parlamento tinha que dar o aval, né? Que o parlamento era formado pela Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns, né? A Câmara dos Lordes era aqueles homens mais velhos, de 60 anos, que tinham um poder aquisitivo muito grande, a classe alta, né? E a Câmara dos Comuns era aquele povo mais simples, também formado por várias pessoas, entre 35 e 60 anos. E eles faziam tipo uma votação, né? Como se fosse o Senado e a Câmara dos Deputados hoje. E eles era que liberava a cobrança de impostos, mas Jaime I foi o que ele fez. Ele aumentou por conta dele. Aí o parlamento se rebelou contra ele. E o parlamento era composto pelos puritanos, principalmente, e pelos presbiterianos. E a guerra foi grande. Só que os parlamentaristas ganharam a guerra. E quem era o comandante dos parlamentares lá? Dos puritanos e dos presbiterianos. Oliver Cromwell, um membro da pequena burguesia puritana. Esse cara, ele era um general, gente. Ele passou a comandar o poder, porque ele conquistou o poder e ele tinha umas ideias bacanas, cara. Ele tinha umas ideias, olha, lembrando que nessa época a Inglaterra era comandada por rei. Tudo era passado pelo rei. O rei tinha o poder de tudo. E Cromwell, ele tinha uma ideia republicana, que o povo poderia escolher, tinha uma democracia mais ampla, né? E dava voz ao parlamento, iria fazer aquilo que o parlamento aprovasse, mas tempos depois, né? Nem tempos não, foram alguns meses depois, ele se tornou um verdadeiro ditador. Se tornou um homem muito mau, muito perseguidor quem fosse contra ele. Uma coisa bacana que ele declarou foi esse ato de navegação. Com essa lei, as mercadorias inglesas, qualquer mercadoria inglesa só poderia ser transportada pelos navios ingleses ou navios que produziam, ou países que produzissem aquele produto. E isso fortaleceu muito a marinha inglesa, fazendo com que a Inglaterra se tornasse o país mais poderoso em esquadra naval, certo? O tempo foi passando, gente. Cromwell faleceu, né? Ele morreu e deixou o seu filho, Ricardo, que assumiu o governo, mas teve dificuldade de manter a estabilidade política e administrativa do Estado inglês. Assim que ela iniciou uma disputa pelo poder, a burguesia, temendo uma nova guerra civil, que colocasse em perigo os avanços econômicos conquistados, apoiou a restauração da monarquia, porque eles tinham fundado uma república, certo? Uma espécie de república que não era bem república, era uma meia república, né? E aí o parlamento apoia aí a restauração da monarquia, né? Gente, à medida que o tempo passava, a perseguição a católicos aumentava quando era um protestante que estava no poder. Ou a perseguição aumentava aos protestantes quando um católico estava no poder. Era uma luta sem fim. Até hoje, inclusive, na Irlanda do Norte e na Irlanda do Sul, que também são países ali que estão comandados pela Inglaterra, a Grã-Bretanha, né? Existe essa briga sem fim religiosa, né? Que é os católicos e protestantes. Então, com a restauração da monarquia, Carlos I, filho de Carlos II, filho de Carlos I, assumiu o trono inglês, certo? E ele se comprometeu em obedecer o parlamento, fazer tudo aquilo que o parlamento dissesse. O parlamento, como eu falei, era formado por duas câmaras, a dos Lordes e a do Comum. A Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Então, era como se fossem deputados e senadores, né? E ele tinha que obedecer às leis que fossem criadas por esses caras aí. Só que à medida que o tempo foi passando, eles foram desobedecendo. Por exemplo, o Cromwell, ele já tinha uma vez até dissolvido o Senado, né? O parlamento. E o parlamento já estava com o pé atrás, né? Qualquer rei que chegasse no poder e que se comprometesse com o parlamento, ele já ficava achando que era mentira e que qualquer hora poderia estourar uma guerra civil. E foi o que aconteceu, né? Na época de Cromwell, né? E já estava beirando aparecer uma outra confusão, uma outra problemática de guerra civil que pudesse prejudicar a economia inglesa. Eles, antes que isso acontecesse, eles fizeram logo a Revolução Gloriosa, né? O que foi a Revolução Gloriosa? Foi uma revolução, uma tomada de poder
pelo próprio parlamento. O parlamento se organizou, falou com esse Guilherme de Orange. Ele era um príncipe protestante holandês, casado com a Maria Stuart, filha de Jaime II. Ele fez logo um acordo. O parlamento chamou logo e disse assim: olha, você vai fazer assim, você vai assumir aqui, você vai ser rei da gente aqui. Mas você vai fazer só aquilo que o parlamento disser. Ou seja, você não vai fazer nada que a gente não queira. E a gente vai fazer tudo que a gente quer. E aqui e acolá, quando você quiser fazer alguma coisa, que vai ser muita pouca coisa que você vai querer fazer, que você vai poder fazer, você vai ter que pedir autorização ao parlamento. Até hoje, gente, na Inglaterra é assim. Quem manda é o parlamento. Hoje a rainha Elizabeth, lá na Inglaterra, ela só tem um nome de rainha, mas ela não manda em nada. Quem manda na Inglaterra é o parlamento inglês. Quem faz as leis é o parlamento inglês. Quem cria todas as normas de educação, de saúde, de economia, de segurança pública é o parlamento inglês. A rainha, ela é mantida, os filhos dela, os príncipes dela lá, né, os netos, os bisnetos, que ela tem até bisnetos já, são mantidos pela Inglaterra, pelo o dinheiro público inglês, é mantido mais por questão cultural, porque eles acham legal, bonito aquilo ali, aquela coisa é uma cultura de manter uma rainha, manter um rei, um príncipe. É mais uma coisa que faz parte da história da Inglaterra, mas que eles têm poder de chefia de Estado, poder de chefia de poder, tem não. Não tem. Então, gente, eu vou aqui elaborar uma tarefa para vocês e vou enviar e vocês vão responder e mandar para mim no grupo, tá certo, gente? Valeu.